Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que alegria compartilhar mais um vídeo com vocês e saber que Deus ainda tem palavras de bênçãos e de misericórdia, de direcionamento pra gente. Antes de iniciar o vídeo, eu queria deixar claro que você não entrou aqui por acaso. Deus, Ele quer falar com você, Ele quer te tocar através deste vídeo. E outra questão também é que esse projeto só existe porque você existe. Deus tem um grande plano para a sua vida. Senão, eu não seria tocada a iniciar esse projeto. Então já me siga aqui no YouTube, também no Instagram e TikTok, pois sempre tem novos vídeos saindo para fortalecer sua relação com Deus. O tema do vídeo de hoje é: parece que eu estou andando para trás. Eu não errei, é isso mesmo. Quem está vivendo isso, passando por isso, sabe onde Deus quer tocar. Com o tema de hoje, Deus nos revelará, nos falará de quais maneiras Ele nos poda, o porquê que Ele nos trata desse jeito, quais as maneiras de produzir frutos mais assertivos e duradouros e sofrer menos nesse processo, e Deus nos dará uma injeção de felicidade, de ânimo no enfrentamento dessas aflições. Hoje nós iremos começar meditando em João, capítulo 15, versículo 2. Mas os ramos que dão frutos, Ele os limpa, Ele os poda, para que deem mais frutos ainda. Eu fiz até uma pesquisa sobre o significado da palavra podar. E o Google, ele me levantou dois significados diferentes para essa palavra. Um em relação à videira, e outro em relação à criança, às pessoas. Que eu vou ler, compartilhar com vocês agora. Eu anotei aqui no meu caderninho. O primeiro significado, para a questão da videira: cortar ramos de plantas, aparar as folhas, os ramos. Já em relação à criança, significa impor limites, cercear, que é o mesmo de impor limites. E aí eu pesquisei o que é podar na Bíblia e eu encontrei: a palavra poda estimula o crescimento e traz renovo para a planta, e é retirado dela tudo aquilo que é inútil. Limpeza de tudo que não agrada a Deus para dar lugar ao Espírito. Se você é filho de Deus, saiba que você está suscetível a esse tratamento de Deus com você, a Ele te podar em algumas situações da vida. E isso não é algo ruim, muito pelo contrário. Deus tem como objetivo principal te educar para algo maior. E é sobre isso, que eu quero abordar, que Deus quer falar conosco hoje. Fabiola, então quais situações? Me levanta aí algumas situações que Deus nos poda, trazendo para minha vida, nessa caminhada com Deus, que eu posso ver que foi, de certa forma, uma podagem de Deus na minha vida. Por exemplo, já aconteceu em duas situações e atualmente eu me encontro assim. Quando você está num ambiente e do nada você começa a sentir um pesar, sabe? Sabe quando a sua paz ela é tirada e a única opção que você terá é abandonar esse lugar. Aconteceu ano passado, eu até já contei num vídeo meu, que Deus me deu a oportunidade de trabalhar num lugar que eu almejava muito. E essa experiência, ela foi a pior experiência profissional da minha vida, não porque o lugar, a instituição era ruim, não era isso. Era porque eu estava no lugar errado. Então, quando eu entrei lá, Deus já me revelou que não era lá o meu lugar. E aí eu consegui levar um mês, Só que Deus me tirou a minha paz. Eu não conseguia estar lá tendo paz. Eu preparava o meu trabalho e eu não sentia paz. Eu me sentia incomodada. Sabe quando parece que tem um pesar, um embolo mesmo no seu peito? E aí você se sente impotente. E eu só deixei de sentir isso. Eu cheguei até a ter uma crise de ansiedade. Eu só deixei de sentir essa falta de paz quando eu pedi demissão de lá. Então Deus ali, Ele estava me revelando que ele não era o meu lugar e que eu precisava sair. Por isso que Ele tirou a minha paz. Outra forma também
que Deus nos poda de certa forma é quando, por exemplo, o Tiago Brunel, já citei ele aqui outras vezes, ele tem uma teoria que chama zona de expulsão, que é quando você está em um determinado lugar, por exemplo, no seu serviço, e do nada você recebe uma carta de demissão, você é demitido, mas sem que você mereça, sem você causar aquilo. Então é uma forma de Deus te tirar daquele lugar, que você já aprendeu tudo que tinha que aprender, já viveu tudo que tinha que viver, e aí Deus te expulsa desse lugar para você viver uma nova fase. Isso também se aplica, por exemplo, nas nossas relações com as pessoas, né? Eu já tive algumas amizades que do nada Deus afastou a pessoa. Às vezes a pessoa é até próxima, por exemplo, como vizinho, e do nada a pessoa some, nunca mais você vê aquela pessoa. Muitas pessoas, né, elas criam uma certa dependência nessas pessoas. E daí é uma forma também de Deus mostrar pra gente que a única pessoa que nós temos que ter dependência é Ele. Como, por exemplo, antigamente eu era muito dependente das minhas amigas. E hoje em dia, Deus afastou muitas, eu ainda tenho as minhas mais próximas, né? Mas hoje em dia eu vejo em quem que eu tenho que depositar a minha confiança, em quem eu tenho que ter dependência, que é só em Deus. Porque se eu tiver dependência demais nas pessoas, esperar demais das pessoas, eu vou me frustrar. Porque assim como elas, eu sou falha. Então, se eu sou falha, se eu sou imperfeita, é muito injusto eu esperar delas perfeição, esperar que elas me deem tudo, sabe? Então, Deus me mostrou isso. Na questão também, por exemplo, de relacionamento. Antigamente, eu não queria de jeito nenhum entrar em relacionamento nenhum com nenhuma pessoa. Só que aí, depois, com o passar do tempo, me tornando mais madura, né? Nem velha, não falo não, mas mais madura, a gente sente a necessidade de, às vezes, ter uma pessoa. Então, durante um tempo, eu tentei muito conseguir uma pessoa. E aí, todas as vezes que eu tentava, eu levava uma portada na cara. E aí foi uma maneira também de Deus mostrar que você tem que criar uma dependência em mim para depois eu te dar o resto. Porque se você depositar demais a sua confiança nas pessoas, eu vou te perder, né? Outra questão também, por exemplo, na área financeira, uma forma de Deus nos podar também. Deus já me podou muito nessa área. Questão financeira, às vezes você quer muito conseguir uma coisa e você não tem condição para comprar, não tem condição para se permitir experienciar, né, viver essa experiência. Como, por exemplo, um teste internacional que eu fiquei durante anos tentando, eu fiz preparatório, eu me preparei totalmente para isso. Só que a área financeira barrava, eu nunca consegui fazê-lo, né? Então é uma forma também de Deus nos podar. Enfim, essas foram formas, né, que eu vivenciei e que eu acredito que você também, alguma delas, deve ter sentido aí, né? Que deve ter acontecido com você também, de certa forma, na sua vida. Eu queria deixar claro que essas aflições que nós passamos são maneiras de Deus nos mostrar que nós precisamos melhorar em certa área. Como eu disse, nessa situação aí que eu tinha dependência nos meus amigos, em pretendentes, Deus me mostrou que Ele tinha que ser o centro da minha vida para depois Ele me acrescentar. Nessa questão financeira também, Deus me mostrou que Ele estava me direcionando para o que Ele queria para mim. Não era hora de eu comprar aquilo, de eu ter a experiência naquilo. Quando Deus te demite, por exemplo, te expulsa de certos lugares, ou te tira a paz para você resolver e sair de certo lugar, Deus está te mostrando que aquela fase ali, ela já terminou, que você deve buscar, né? Você deve começar outra fase para que outra parte de você que às vezes estava escondida ali floresça. E por que Deus nos poda? Que eu quero ler para vocês na Bíblia, Romanos capítulo 7, versículo 14 até o 24. Sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou de carne, vendido ao pecado. Com efeito, não consigo entender o que faço,
pois não pratico o que quero, mas faço o que detesto. Ora, se faço o que não quero, reconheço que a lei é boa. Na realidade, não sou mais eu que o faço, mas o pecado que mora em mim. De fato, eu sei que o bem não mora em mim, isto é, na minha carne. Pois há em mim o desejo do bem, mas não a capacidade de fazê-lo. Com efeito, eu não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. E se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, e sim o pecado que mora em mim. E assim encontro em mim essa lei. Quando quero fazer o bem, acabo encontrando o mal, porque em meu íntimo a lei de Deus me agrada. Mas em meus membros vejo outra lei que está em guerra contra a lei da minha razão e que me leva prisioneiro à lei do pecado que existe em meus membros. Infeliz de mim, quem me libertará desse corpo de morte? Graças se deem a Deus por meio de Jesus Cristo, Senhor nosso. Portanto, com a razão eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne sirvo a lei do pecado. Então, por que Deus nos poda? Pois, se Deus deixar para que a gente resolva certas situações na vida, para que Deus deixe que a gente dê um jeitinho assim de chegar no propósito, na grande bênção que Ele tem para a gente, Ele sabe que a gente nunca vai chegar e nunca vai estar preparado para chegar lá sem o preparo dele. Aqui, como disse a leitura, nós já estamos sentenciados à morte devido à nossa carne mesmo. Nós queremos seguir os princípios de Deus, mas muitas vezes nós ouvimos a carne falar mais alto. Então, de certa forma, Deus ele nos poda, ele nos reduz, ou às vezes a gente sente que a gente dá um passo e volta 3, né? Mas Deus, às vezes, ele precisa fazer que você retorne um pouquinho, sabe? Que você mude de nível, às vezes para o nível mais baixo, para que você aprenda algo, para que você se torne mais humilde, para que você se torne mais dependente dele, porque nós não somos autossuficientes. E nos exemplos que eu dei para vocês aqui, a questão quando Deus nos tira a paz, né, de continuar no lugar. Se Deus não faz isso, nós vamos continuar sempre, pois somos acomodados, né? Nós vamos continuar sempre no mesmo lugar e não é isso que Deus quer. Deus sempre quer nos ver vivendo novas experiências, porque o nosso propósito ele é grande. As bênçãos de Deus são muito maiores do que a gente imagina. Então nós temos que estar preparados para isso e preparados também para viver sempre grandes bênçãos de Deus. E você não conseguirá viver isso estando estagnado, não querendo sair da zona de conforto. Por isso que Deus nos chama sempre ao recomeço, né? Para que a gente chegue realmente no propósito, em grandes bênçãos, estando preparado para isso. Porque se a gente chegar sem preparação, nós não vamos durar por muito tempo. Nós vamos nos corromper. Na questão, né, que eu disse aí, na questão financeira, às vezes Deus nos poda, porque se Ele nos der a condição, nós vamos usar esse dinheiro para outros meios e não para engrandecer o reino dele, para ajudar pessoas, para acrescentar no nosso propósito. A questão também que eu falei da demissão. Às vezes Deus, essa zona de expulsão do Tiago Brunet, às vezes Deus te expulsa de certos lugares porque Ele sabe o próximo passo, sabe? Ele sabe que ali já não é mais o seu lugar, não tem mais nada para você aprender. As oportunidades que acontecerão ali já serão inúteis, né? Para que você aprenda algo. Então, é por isso que Deus nos expulsa de certos lugares, às vezes, sem a gente merecer. Porque se você merecer, daí já não tem o dedo de Deus, né? Foi porque você que fez por merecer. A questão de quando Deus afasta certas pessoas da nossa vida. Deus ouve o que a gente não ouve. Deus, ele vê o que a gente não vê. Deus vê quem tem boa intenção com você e quem não tem. Então, por isso que Deus afasta certas pessoas. Porque se Ele fosse deixar pra gente,
nós não iríamos tomar essa decisão, porque nós tendemos a ser muito dependente das pessoas, de afeto. Então, Deus às vezes nos ajuda nisso, né? Eu vi um vídeo uma vez no Instagram, tem muito tempo, e na hora que eu estava fazendo a anotação para esse vídeo, eu me lembrei desse vídeo que se encaixa muito bem, que é uma flecha. A flecha, você tem ela, mas você tem um arco também, uma cordinha que você precisa puxar essa cordinha para mirar no alvo, certo? Então, certas vezes que Deus estiver te puxando para trás, de certa forma você vê, nossa, parece que eu estou regredindo, parece que nada muda, parece que o que eu tenho está sendo tirado, uma loucura. Quando isso acontecer, Deus, ele está te regredindo para que você pegue mais impulso e chegue no alvo. Então nunca será algo sem nada, né? Na nossa caminhada com Deus, ela é sem um propósito. Tudo está te mirando para uma nova estação, para uma melhor estação, para você chegar no seu propósito, para você se preparar, chegar preparado lá para que dure, para que seja mais assertivo. Nada que acontece na sua vida, nenhum detalhe que acontece com você, não foi designado por Deus. Foi designado por Deus. Então, nós temos que acreditar mais, sabe? Não é fácil. Eu sei que às vezes você pode pensar, nossa, hoje eu tô cansada de viver aflição. É aflição atrás de aflição. Mas Deus, Jesus, nos mostra aqui em João capítulo 16, versículo 33, ele nos fala: neste mundo vocês terão aflição, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Nenhuma aflição vai durar por muito tempo se você aprender o que ela quer te educar ali, o que ela quer te ensinar. Nada, como eu disse, vem na sua vida por acaso. Então, se você tentar se aproximar mais de Deus, o pedir direcionamento para o que Ele quer te ensinar, vai ficar muito mais fácil, vai ficar muito menos pesado o seu processo. E a aflição não dura para sempre, mas propósito sim. Então, às vezes o que nos falta é posicionamento. Às vezes nós sofremos por falta de posicionamento. E é isso que Deus nos ensina. Então, Fabíola, como produzir frutos mais assertivos, mais duradouros e como sofrer menos nesse processo? A resposta está lá em João, capítulo 17, versículo 22, onde Jesus nos diz: eu lhes tenho dado a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Durante a peregrinação de Jesus aqui na terra, ele viveu seu propósito até o final, mesmo sendo pesado demais para ele, mesmo ele vivendo grandes aflições. Ele quis até afastar o cálice lá no Monte Getsêmani, mas ele não desistiu. Ele disse para o Pai, para Deus: eu até quero afastar o cálice, mas que seja feita a sua vontade. E devido a essa bravura dele, ele salvou toda uma humanidade, né? E Jesus nos ensina isso, que ele sempre, apesar de todas as aflições que ele estava passando, ele sempre glorificou Deus. Ele sempre priorizou o plano que Deus tinha para ele. E é isso que ele nos ensina. Jesus, ele era unidade com Deus, ou seja, ele era um. Eu até citei no meu vídeo passado sobre a questão da Trindade, né? Que é Deus, Jesus e o Espírito Santo. Não são três deuses diferentes. É um Deus que se manifesta nas três pessoas. E Jesus nos ensina isso, a ser unidade com Deus. Ou seja, como é que a gente consegue isso? Fazendo aquela simples oração que eu sempre falo aqui no meu canal. Meu Deus, eu quero isso, mas que seja feita a sua vontade, que a sua vontade prevaleça acima da minha. Então, quando você fizer essa oração para Deus, você tiver esse posicionamento, todas as situações, todas as oportunidades, todas as portas fechadas, todas as portas abertas, todas as pessoas que irão chegar ou as pessoas que irão sair, todo emprego, enfim, tudo vai cooperar
para que o melhor na sua vida aconteça, para que o que Deus te designou, para o que Deus te criou para fazer, para viver, aconteça. Então, a partir desse simples posicionamento, dessa simples oração, você se torna um com Deus. Por quê? Porque tudo que virá na sua vida te direcionar para o que Deus já tem para você, que é o melhor, né? É o melhor, que são grandes planos para a nossa vida. Então, queiram ser essa unidade com Deus, que será a melhor decisão que vocês terão na vida. Porque vocês não vão mais perder tempo na vida, vocês vão ganhar, vocês vão andar em direção do melhor de Deus para a vida de vocês, né? Então nós precisamos tomar esse posicionamento. Eu sei que é difícil nós vivermos aflições, né? E às vezes a gente acha que não vai sair delas. E quando a gente vê essa regressão, outras pessoas progredindo e a gente só regredindo, isso é difícil, mas você acredita em Deus? Você acredita que tudo que Ele está fazendo na sua vida vai cooperar para o seu melhor? Se você aprender mais rápido o que Deus quer te ensinar, talvez seja a questão da humildade, você se tornar mais humilde, talvez seja a questão de você se tornar mais dependente nele. Enfim, tem algum propósito em tudo que você passa. E tem certos mistérios de Deus também que nós nunca vamos saber, mas nós nunca podemos perder a fé e a esperança em dias melhores e nos planos de Deus. Então, a partir de agora, não reclame das pessoas que estão saindo da sua vida, de ciclos que estão sendo encerrados, né? Porque Deus, Ele tem uma nova fase preparada para você, uma fase melhor, uma fase onde você aprenderá outras coisas que vão agregar para o teu propósito, para que você chegue na sua grande bênção. E é isso, Deus sempre tem planos muito maiores para a gente. Deus sempre sabe muito mais que a gente. Então nós temos que estar preparados e confiantes nesse cuidado dele conosco. Porque assim como você, né, muitos aqui têm filhos, você não quer o melhor para o seu filho? Então, às vezes você impõe limites, você não dá tudo que ele quer. E assim é Deus com a gente. Nós somos pais falhos, né? Mas Deus é o Pai perfeito, pode ter certeza. Tudo o que você está passando vai cooperar para o seu bem. Você não entende agora, mas um dia você terá essa mentalidade de olhar para trás e dizer: nossa, graças a Deus que Deus fez isso para mim, porque era o melhor. Hoje em dia eu vejo que é o melhor. Lá atrás eu não via, mas agora, que bom que Ele fez isso na minha vida. Antes de finalizar o vídeo, eu queria deixar claro que essa questão que eu falei, que às vezes Deus nos tira a paz para sair de certas situações, isso não se encaixa a casamento, viu? Porque na Bíblia já é dito, quando você se casa, a não ser que o seu parceiro, a sua parceira morra, né? Você se torna viúvo ou viúva, aí sim você pode começar um relacionamento sem ser considerado adúltero, né? Mas se ainda em vida você separar do seu marido, da sua esposa e começar um relacionamento com outra pessoa, você é considerada adúltera. Então, isso não sou eu que estou dizendo, tá? É a Bíblia. Eu só queria deixar claro isso porque, né, às vezes, vamos supor que você está aí sentindo esse pesar no seu casamento. Eu sei que não é fácil, né, se relacionar com as pessoas, não é isso. Se for no seu casamento, busque sabedoria em Deus para fazer dar certo. Meu Deus, eu agradeço por mais um vídeo que está finalizando. Que o Senhor abençoe todas as pessoas que entraram nesse vídeo e que me acompanharam até o final ou que ouviram alguma parte desse vídeo. Que eles tenham encontrado resposta para o que eles estavam procurando. Que o Senhor continue nos abençoando e que o Senhor envie as oportunidades certas para a nossa vida, porque nós não queremos perder tempo. Que o Senhor abra a porta certa, feche a porta certa, que o Senhor afaste pessoas que já não vão agregar mais na nossa vida, que o Senhor traga também pessoas que vão nos direcionar para o teu propósito, enfim,
que todas as coisas, todos os detalhes que acontecerão na nossa vida daqui por diante sejam direcionados pelo Senhor, para que o melhor do Senhor aconteça. Por isso eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu creio, você crê? Se você crê, já está declarado e decretado. O que mais te tocou no vídeo de hoje? Me responda nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva e ative as notificações, compartilhe este vídeo para que a palavra de Deus chegue a mais pessoas. Que Deus abençoe sua semana.